Todos nós somos luz e sombra, mas a gente esquece disso ao longo da nossa jornada. A gente quer negar as nossas sombras, afinal de contas, fica feio, né, falar sobre isso. E às vezes é justamente nas nossas sombras que vão estar grandes aprendizados que a gente precisa ter. Eu sempre tentei parecer muito perfeita. Sempre tentei demonstrar para os outros uma perfeição que não existe, né? Ela é impossível de ser conquistada nesse mundo terreno nosso. E eu coloquei uma régua muito alta na minha vida. Essa régua fez com que até a minha filha perdesse o interesse de lutar, de fazer as coisas que ela acreditava, porque ela me via como um modelo e esse modelo era impossível de ser alcançado. Do outro lado, eu sofria profundamente, porque de verdade eu também não alcançava o meu padrão. E para me manter nesse lugar, nesse pedestal que eu mesma me coloquei, eu me desconectei das pessoas. Eu não conseguia mais me relacionar direito com as pessoas, porque, afinal de contas, qualquer pessoa estava muito abaixo de mim. Na verdade, isso era uma grande sombra minha. Era uma grande dor existencial minha que eu só consegui enxergar quando eu fui me buscando. Fui me enxergando como eu era. Enxergando que eu tinha essas sombras. E essas sombras, elas eram bem feias. De uma pessoa arrogante, de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa até invejosa. E não é fácil olhar para isso, não é fácil mesmo. A maioria das vezes não quer se ver desse jeito, porque afinal de contas é feio, né? É desagradável, porque essas coisas são justamente aquelas que a gente julga no outro, a gente aponta o dedo, a gente fala das pessoas que são arrogantes, que são orgulhosas, mas a gente não olha pra gente. E quando você entende que você só identifica no outro aquilo que tiver dentro de você, porque tem que ressoar aí dentro, senão você não vai nem identificar, é que você começa a perceber que essas sombras existem e que você precisa reconhecê-las. Reconhecer isso para mim foi muito dolorido mesmo. Me ver como uma pessoa orgulhosa foi extremamente dolorido. E eu julgava e eu falava para as pessoas que eu não era orgulhosa, eu só não queria incomodar. Isso é orgulho de verdade, porque muitas vezes eu não permitia que os outros retribuíssem coisas que eu tinha feito para eles. Ou seja, eu colocava as outras pessoas num patamar de devedores. As pessoas estavam sempre devendo para mim alguma coisa. E isso é muito ruim, porque ninguém veio no mundo querendo ser um mendigo, querendo ficar rastejando e se sentindo devedor. Não é um processo que eu falo para vocês que vai acontecer da noite para o dia, mas é um processo, é uma jornada. O autoconhecimento é uma jornada que eu compartilho aqui comigo as coisas que eu aprendo sobre mim, que eu tenho vivenciado. Eu atendo às vezes uma pessoa, como por exemplo foi um rapaz que eu atendi que estava tendo muitas brigas em família e ele não queria reconhecer as sombras dele, e quando ele não reconhecia essas sombras, elas cresciam e ganhavam poder sobre ele. Ele era uma pessoa extremamente controladora, ele queria controlar tudo dentro da família dele, inclusive como a mulher dele agia e se comportava. Quando dentro do nosso atendimento eu falei para ele, ok, se ela não for essa pessoa doce e meiga, agradável com todo mundo e que de repente é isso, essa gentileza dela foi a primeira coisa que te encantou, vai te agradar? E aí ele pôs o pé para trás e ele falou, não, eu quero que ela continue sendo doce e meiga. Eu falei, mas ela não consegue ser doce e meiga só com você, ela consegue ser doce e meiga sendo. E você tá querendo controlar ela e dizer para ela que ela não pode ser assim com A, com B, mas só pode ser com C e com D. Se ela conseguir mudar, e só vai acontecer se ela quiser, ela vai mudar com todo mundo.
isso vai ser bom para você, para sua família e tudo? E ele conseguiu reconhecer que isso era uma grande sombra dele. Era uma coisa que estava lá dentro dele, querendo controlar, e na verdade esse querer controlar estava mais relacionado com o fato dele querer proteger essas pessoas. As nossas sombras, elas têm de alguma forma uma intenção positiva. Quando você acessa esse lugar, quando você entende isso em você, você se liberta. Porque aí você fala, ok, ela existe para isso, eu respeito e honro você por isso, mas agora você não está mais colaborando comigo. Então, eu preciso te deixar aqui para que a minha vida possa fluir e fluir de uma maneira mais fácil. Então, esse é o grande poder de você olhar para as suas sombras e reconhecê-las. Quando eu reconheci que eu era orgulhosa, eu comecei a aceitar melhor ajuda. Ainda tenho muita dificuldade de pedir ajuda, mas eu tenho treinado, porque isso é uma prática. Eu vim anos e anos, meus mais de 50 anos, sem querer aceitar ajuda de ninguém. Então não é de um dia para o outro. Mas eu hoje, dentro da minha caminhada, da minha jornada, eu falo, tá bom, o que eu posso aceitar a ajuda das pessoas? O que eu posso exercitar pedindo ajuda dessa pessoa sem me sentir tão humilhada? Porque não é humilhação. É um exercício diário, sabe, pessoal? Vocês que estão aqui me acompanhando, vocês sabem que isso é um processo, e é um processo que eu tô crescendo a cada dia, me conhecendo a cada dia. Eu espero que com essas coisas que eu trago aqui para vocês, vocês também possam aprender a cada dia, exercitar a cada dia e serem pessoas mais leves e mais felizes, porque é isso que eu tenho alcançado na minha vida, mais leveza, mais tranquilidade. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E se faz sentido para você, se inscreve no canal, porque eu sempre vou trazer meus aprendizados, de forma que eu espero que ajude vocês de algum jeito a também evoluir, a também crescer, que é para isso que a gente está aqui nessa jornada, não é mesmo? Gratidão.